Você sabe que Noé foi um lavrador, sobrevivente do dilúvio, ele e sua família. Uma das coisas que Noé fez foi plantar uma vinha. Olha, veja só, a terra precisava ser reconstruída, estava destruída. O dilúvio tinha feito com que tudo perecesse. E a primeira preocupação de Noé foi plantar uma vinha. Muito bem. Ele semeou esta vinha, mas diz uma ilustração, e isto é apenas uma ilustração, diz esta ilustração que Noé, começando a plantar a vinha, foi visitado pelo demônio. E o demônio perguntou: o que você pretende plantar aí neste chão? E Noé respondeu: uma vinha, sem desconfiar que era o tinhoso. E o demônio então perguntou a Noé: e como são os frutos que você espera colher daí? Noé explicou então: olha, esta planta vai produzir um fruto que vai se amontoar em cachos, e eles, quando amadurecerem, poderão ser saboreados ao natural. Ou então nós poderemos misturá-lo com açúcar, ressecá-lo e comê-lo também, secos, açucarados. Mas o principal, disse Noé, é que deste fruto nós vamos poder espremer e preparar uma bebida de sabor incomparável. E essa bebida levará inspiração e alegria aos corações dos homens. E o demônio então disse a Noé: daí, gostei da ideia, eu quero ser teu sócio nesta plantação, nessa vinha. E Noé, como estava velho, tinha muita coisa para fazer, ele concordou na hora e disse: fechado, muito bem, nós vamos trabalhar juntos. E desde já você vai ficar encarregado de regar a terra onde eu plantei esta vinha. E Noé foi cuidar de outros afazeres e fez sociedade com o demônio na vinha. E o demônio então, no desejo de agir pela maldade, porque ele é mau, sacrificou 4 animais, colocou o sangue num recipiente e foi regar a vinha com o sangue daqueles 4 animais sacrificados. Os animais que ele sacrificou foram o cordeiro, o leão, o porco e o macaco. E todos os dias ele regava a vinha com o sangue desses 4 animais. Quando a vinha cresceu e produziu o fruto estava embriagado pelo sangue desses 4 animais. Por isso que toda pessoa que se embriaga com vinho produz um efeito semelhante ao tipo de um desses animais, a personalidade de um desses animais. Alguém bebe o vinho e fica sonolento, dócil, bonzinho como um carneiro, como uma ovelha. Fica um doce de pessoa. Outros, quando bebem, o vinho se manifesta de outro jeito e ele produz o mesmo resultado de um leão. Ele fica macho, fica briguento, fica valente, fica feroz, fica transformado, quebra tudo, quer bater em todo mundo, fica valente como um leão. Outros, quando bebem, produzem o mesmo resultado da personalidade do porco e começam a vomitar, a rotar,
falando um português mais popular, fazer porquices, sujeiras. A casa fica um chiqueiro, a sua vida fica um chiqueiro. E outros, quando bebem, se embriagam, se manifesta o sangue do macaco. E eles começam a fazer trejeitos, dizem tolices, saracoteiam e fazem macaquices, caretas como macacos. Por isso que a palavra de Deus, em Provérbios 23:31, aconselha: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Assim, ó, a pessoa sempre é possuída por um desses 4 tipos de animais. Ou ela se torna dócil como o carneiro, ou valente como o leão, ou suja como um porco, ou infantil como um macaco. Mas a palavra de Deus aconselha: não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, tentador, quando ele resplandece no copo e parece que se escoa suavemente, parece tão atraente, convidando você a beber. Não se esqueça que o diabo foi sócio na vinha. Mas eu quero que você saiba que o Senhor Jesus retirou do vinho a maldição. E na última ceia, ele tomou o cálice com o vinho e deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Eu quero dizer que aquilo que para o mundo é uma maldição, aquilo que para o mundo é motivo de tristeza, de desgraça, de discórdia, de desentendimento, nas mãos do Senhor Jesus se tornou uma bênção especial, porque o vinho representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário.
Você sabe que Noé foi um lavrador, sobrevivente do dilúvio, ele e sua família. Uma das coisas que Noé fez foi plantar uma vinha. Olha, veja só, a terra precisava ser reconstruída, estava destruída. O dilúvio tinha feito com que tudo perecesse. E a primeira preocupação de Noé foi plantar uma vinha. Muito bem. Ele semeou esta vinha, mas diz uma ilustração, e isto é apenas uma ilustração, diz esta ilustração que Noé, começando a plantar a vinha, foi visitado pelo demônio. E o demônio perguntou: o que você pretende plantar aí neste chão? E Noé respondeu: uma vinha, sem desconfiar que era o tinhoso. E o demônio então perguntou a Noé: e como são os frutos que você espera colher daí? Noé explicou então: olha, esta planta vai produzir um fruto que vai se amontoar em cachos, e eles, quando amadurecerem, poderão ser saboreados ao natural. Ou então nós poderemos misturá-lo com açúcar, ressecá-lo e comê-lo também, secos, açucarados. Mas o principal, disse Noé, é que deste fruto nós vamos poder espremer e preparar uma bebida de sabor incomparável. E essa bebida levará inspiração e alegria aos corações dos homens. E o demônio então disse a Noé: daí, gostei da ideia, eu quero ser teu sócio nesta plantação, nessa vinha. E Noé, como estava velho, tinha muita coisa para fazer, ele concordou na hora e disse: fechado, muito bem, nós vamos trabalhar juntos. E desde já você vai ficar encarregado de regar a terra onde eu plantei esta vinha. E Noé foi cuidar de outros afazeres e fez sociedade com o demônio na vinha. E o demônio então, no desejo de agir pela maldade, porque ele é mau, sacrificou 4 animais, colocou o sangue num recipiente e foi regar a vinha com o sangue daqueles 4 animais sacrificados. Os animais que ele sacrificou foram o cordeiro, o leão, o porco e o macaco. E todos os dias ele regava a vinha com o sangue desses 4 animais. Quando a vinha cresceu e produziu o fruto estava embriagado pelo sangue desses 4 animais. Por isso que toda pessoa que se embriaga com vinho produz um efeito semelhante ao tipo de um desses animais, a personalidade de um desses animais. Alguém bebe o vinho e fica sonolento, dócil, bonzinho como um carneiro, como uma ovelha. Fica um doce de pessoa. Outros, quando bebem, o vinho se manifesta de outro jeito e ele produz o mesmo resultado de um leão. Ele fica macho, fica briguento, fica valente, fica feroz, fica transformado, quebra tudo, quer bater em todo mundo, fica valente como um leão. Outros, quando bebem, produzem o mesmo resultado da personalidade do porco e começam a vomitar, a rotar,
falando um português mais popular, fazer porquices, sujeiras. A casa fica um chiqueiro, a sua vida fica um chiqueiro. E outros, quando bebem, se embriagam, se manifesta o sangue do macaco. E eles começam a fazer trejeitos, dizem tolices, saracoteiam e fazem macaquices, caretas como macacos. Por isso que a palavra de Deus, em Provérbios 23:31, aconselha: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Assim é o vinho. A pessoa sempre é possuída por um desses 4 tipos de animais. Ou ela se torna dócil como o carneiro, ou valente como o leão, ou suja como um porco, ou infantil como um macaco. Mas a palavra de Deus aconselha: não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, tentador, quando ele resplandece no copo e parece que se escoa suavemente, parece tão atraente, convidando você a beber. Não se esqueça que o diabo foi sócio na vinha. Mas eu quero que você saiba que o Senhor Jesus retirou do vinho a maldição. E na última ceia, ele tomou o cálice com o vinho e deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Eu quero dizer que aquilo que para o mundo é uma maldição, aquilo que para o mundo é motivo de tristeza, de desgraça, de discórdia, de desentendimento, nas mãos do Senhor Jesus se tornou uma bênção especial, porque o vinho representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário.